Enquanto eu estava criando a minha EdTech, a minha plataforma online, eu sabia que eu ia precisar cobrar os meus alunos automaticamente para o sistema liberar os conteúdos privados para essa pessoa. Foi então que o meu drama com sistemas de pagamento começou. Eu moro em Portugal e para cobrar no Brasil, ou eu precisava ter um CNPJ, ou eu precisava ter tipo um representante fiscal no Brasil. Naquele momento que eu ainda estava construindo o projeto, se eu precisasse abrir uma empresa no Brasil ou ter um CNPJ no Brasil, eu ia ter que sentar com advogado, sentar com contador do Brasil, ver como isso ia funcionar também com a minha contabilidade de Portugal e as minhas taxas de Portugal. Parecia muita coisa, parecia bem complexo. E financeiramente falando também, eu ia gastar uma grana para manter isso, manter tanto a empresa do Brasil quanto uma empresa em Portugal que eu já tinha aberto. Foi aí que eu lembrei da Stripe. O produto deles era exatamente o que eu precisava. Eles são um representante fiscal global. Ao invés de eu ter que ter uma empresa em todos os países que eu quero cobrar, eles fazem isso e repassam o dinheiro para a minha entidade, que poderia ser, acho eu, a minha entidade física em Portugal, mas nesse caso seria a empresa que eu tinha aberto aqui. O Stripe é sensacional, é um produto feito para devs. Só para você ter uma ideia, você pode rodar um programa deles no seu terminal e esse programa simula requisições ou envia requisições para o seu projeto localhost para você conseguir brincar com as callbacks e testar vários cenários na sua máquina. É brilhante. Então eu implementei a integração da Stripe com a minha plataforma devgin.com.br, mas eu tive o descuido de não ler extensivamente a documentação. Então quando eu comecei a fazer os primeiros testes, que eu fui percebendo algumas limitações, principalmente duas limitações muito grandes. Eles não tinham Pix por padrão, precisava entrar num sistema de convite, o que já não me soava muito bem, porque se eu precisava ser convidado é porque era um suporte, um beta, alguma coisa assim. Eu não queria participar de um beta tester nesse momento. E segundo, eles não tinham suporte para parcelamento de cartão. Imagina você lançar um produto no Brasil e você matar ou ter uma experiência ruim com as duas formas de pagamento principal do país no momento, que é o Pix e é parcelamento de cartão. Não existe cartão de crédito no Brasil sem parcelamento, basicamente. Eu até poderia seguir com essas limitações para um momento inicial do projeto, mas a verdade é que eu tinha, e ainda tenho, muitas dúvidas sobre precificação, sobre formas de cobrança na internet. Eu queria testar pagamento recorrente, eu não sabia se eu ia fazer uma compra única, se eu ia servir o produto numa compra única, se ia ser recorrente mensal, se ia ser anual, se eu ia brincar com desconto, se eu ia, enfim, se podia ter cartão de crédito, se Pix faria mais sentido, e eu queria ter o máximo de possibilidades na mesa possível. Então já começar com essas limitações que são bem grandes não me parecia um bom começo. Então eu optei por migrar para outra plataforma, que no caso foi a Hotmart. Eu decidi pela Hotmart, mas porque ela também era uma representante global. Ela também trabalhava dessa mesma forma que a Stripe e eu não precisava ter necessariamente um CNPJ ou uma empresa aberta no Brasil. A Hotmart era fantástica no sentido de métodos de pagamentos fornecidos no Brasil. Além do cliente poder pagar com Pix, boleto, cartão de crédito, conta bancária, ainda tinha opções como Google Wallet, Samsung Pay e por aí vai. Mas ela não era muito boa em questão de experiência de desenvolvimento. Diferente da Stripe, que era um produto feito para devs, a Hotmart não era bem assim. A ideia principal deles é ser um centralizador de infoprodutos. E no meu caso, eu tinha uma plataforma externa. Então, essa integração da minha plataforma com eles não é o cenário ideal para eles. E eu tive algumas dificuldades que a gente vai ver ao longo do vídeo. Quando falamos de sistemas de pagamento, eles podem funcionar pelo menos de duas formas conhecidas. Ou o serviço fornece uma API e você conecta o seu formulário com essa API para criar um token de um cartão de crédito e fazer as cobranças através de uma API. Ou o serviço fornece uma página de pagamentos deles e não necessariamente você precisa usar uma API. Independente desses dois modelos, é comum que os serviços de pagamento forneçam um suporte a webhooks ou callbacks. Isso basicamente quer dizer que toda vez que um pagamento de um cliente mudar de estado, você vai receber na sua plataforma, eu recebo na Devgin, uma requisição que diz que o pagamento X saiu de pendente
para pago. Por exemplo, quando você gera um QR Code Pix, o pagamento está pendente. Quando alguém paga por esse QR Code, ele muda para pago e eu recebo essa requisição. E aí sim eu faria alguma coisa, que no meu caso é liberar o acesso do Plano Pro para os clientes da DevGym. A Hotmart tem uma API, mas somente para você consultar informações. Todas as compras são feitas pela página de checkout deles. Você pode até customizar essa página de alguma forma ou até embedar ela no seu site, mas a experiência não era a mesma do Stripe. Mas o pior mesmo foi codar a integração com a Hotmart, porque ela era bem diferente da integração com o Stripe. Eu tive que refazer algumas coisas do zero, porque não dava para reaproveitar. Para você ter uma ideia, aquele programinha de linha de comando que eu falei que ajudava muito no Stripe, para você fazer as coisas locais e testar o callback, o webhook local, não existe na Hotmart. Eu tive que, para você ter uma ideia, eu tive que fazer deploy para produção e testar as features da Hotmart, testar esses fluxos de pagamento pago, fazer refund, fazer reembolso, cancelamento. Eu tive que testar isso tudo em produção praticamente. Sério, uma experiência terrível. Essa coisa de ter cartões às vezes falsos para você conseguir testar numa página falsa do provedor também não existe na Hotmart. Realmente o produto não foi feito para você se integrar com ele dessa forma. Apesar deles terem esse segmento, não é o ponto principal deles. Por sorte, eu ainda não tinha clientes no ar, então fazer essa migração não foi tão dolorosa. Eu podia fazer testes em produção porque eu não ia quebrar clientes reais, por exemplo. Mas mesmo assim, além desses testes de produção, eu investi muito em testes automatizados, testes de integração e testes end-to-end, que por sinal já falei sobre eles relacionando com a DevGym em outros vídeos aqui do canal que eu vou deixar aqui na descrição. Se você está curtindo essa minha playlist Building Public, compartilhe ela com qualquer grupo de discussão sobre SaaS, sobre criação de produto online, ou manda para aquela pessoa que você tem certeza que quer criar produtos digitais também. Além disso, deixa aqui nos comentários qualquer pergunta sobre o projeto e sobre decisões que eu tive que tomar. Ter sócio ou não, se eu pensei nisso, se eu pensei nesse detalhe, onde eu quero chegar, investimentos, coisas do tipo, que eu vou coletar todas essas perguntas e responder em um vídeo aqui dessa série. Um dos maiores problemas ainda estava por vir nessa integração. Quando a Hotmart me enviava aquela requisição de callback, eu precisava encontrar o usuário do banco de dados para liberar o Plano Pro. Mas a única informação que eu tinha nessa requisição sobre o usuário era o e-mail do comprador e o seu nome. Nesse momento me bateu um desânimo, eu pensei, cara, deixa esse projeto pra lá, ninguém vai se interessar por isso, eu tô perdendo meu tempo aqui. Mas eu tava tão perto de terminar que eu logo decidi, quer saber? Eu vou lançar com uma experiência ruim, mas eu vou lançar. Eu acabei achando um modo de popular automaticamente o campo e-mail do formulário da Hotmart. Então, quando a pessoa ia para o pagamento, ela já tinha o e-mail, que era o e-mail que eu tinha no banco de dados. E eu coloquei um aviso na tela ainda pedindo, pelo amor de Deus, para o cliente não mudar o e-mail. Era tosco, muito tosco. Mas dizem por aí que você precisa ter vergonha da sua primeira versão online. Se você não tem vergonha é porque você demorou demais para lançar. Daí eu fiz essa gambiarra ou esse approach, coloquei no ar, testei com as duas contas do GitHub que eu tinha, funcionou, então beleza, e eu publiquei o projeto, divulguei na internet e era isso. Eu ia deixar o projeto daquela forma mesmo, tosca. E aí eu tive a minha primeira venda, funcionou e eu falei, opa, tá funcionando, o que importa é isso. A experiência não é a melhor de todas, eu vou resolver isso assim que for um problema. A segunda compra funcionou, a terceira funcionou, mas aí na quarta eu tive um alerta por e-mail. Usuário não encontrado ao tentar liberar o Pro. Pronto, tinha dado errado essa gambiarra. Essa situação era terrível, porque basicamente dizia que eu tinha cobrado uma pessoa, eu tava com o dinheiro dela na Hotmart, mas eu não tinha liberado o produto. Sério, isso é péssimo. Acho que todo mundo já passou por isso em algum momento e é terrível. Eu tava muito envergonhado, mas por sorte eu tava de frente pro computador, então eu fui o mais rápido que eu pude. Eu peguei naquele e-mail que eu tinha recebido da Hotmart mesmo, dizendo que eu tinha cobrado, mandei um e-mail pra pessoa pedindo desculpa e falando que eu já tava tentando resolver e se ela pudesse me dizer qual que era o arroba do
no GitHub dela, eu ia resolver automaticamente. Eu fui procurando e encontrei no banco de dados qual que era o cliente relacionado, porque eu não tinha muitos clientes naquela época, então se tinha Thiago aqui, @gmail.com, e no banco eu tinha thiago2@gmail.com, eu ia liberar para esse Thiago e era isso. E funcionou, acho que em uns 5, 7 minutos no máximo eu tinha a coisa resolvida. Acho que o cliente nem viu, nem me respondeu a tempo, não consigo lembrar, mas por sorte eu consegui resolver o problema de forma manual. Tem uma galera que fala que você precisa ter problemas que não escalam, e é basicamente esse tipo de coisa que eu estava vivendo. Eu tinha um problema que, se ele continuasse, ele não ia escalar, eu não ia conseguir dar conta desse problema. Eu adiei a correção desse bug por muito tempo, porque para mim o foco principal era produzir mais desafios e conteúdos para DevG. Mas esse erro foi ficando mais frequente. Primeiro que as pessoas simplesmente não liam a minha mensagem na página de checkout. E ainda tinha um caso pior que eu não tinha pensado. Alguns usuários marcavam no GitHub para não disponibilizar seus e-mails. Então o GitHub me dava um e-mail mó estranho, não era um e-mail real. E aí a reação natural do aluno era trocar o e-mail, porque ele quer receber as notificações da Hotmart por e-mail. Então eu resolvi me debruçar de novo na documentação da Hotmart, porque eu já tinha feito isso, para encontrar alguma coisa, algum parâmetro que eu pudesse identificar um usuário externo. Mas depois de muito ler a documentação, eu realmente não encontrei nada de novo e decidi mandar um e-mail para eles por suporte. E a resposta que eu tive é basicamente: vou passar para o time técnico. A pessoa do atendimento também não sabia essa informação de como linkar um usuário externo com o pagamento deles. Sério, essa feature é muito simples, não é possível que a Hotmart não tenha isso. Daí, com 6 meses de projeto no ar, eu resolvi tentar de novo. Dessa vez eu resolvi mandar um texto diferente para o suporte. Ao invés de eu especificar que eu queria reconhecer o usuário, eu fui genérico. Eu disse que eu queria reconhecer qualquer coisa. E então a pessoa milagrosa me apontou para um endpoint, um outro endpoint da API que fazia busca por vendas. E aí, pela essa busca de vendas, eu conseguia pegar um valor de uma campanha que eu especifiquei. A proposta da pessoa do suporte não era exatamente o caso que eu queria. Eu queria identificar um usuário, mas ela disse que era possível identificar uma campanha. Basicamente, na página de checkout da Hotmart, eu digo que aquele checkout veio de uma campanha X, um identificador, um ID de campanha, e aí, na hora de eu receber o callback, eu precisaria fazer uma outra chamada para a API da Hotmart para pegar essa venda, e aí eu teria a identificação da campanha ali. Só que ao invés de passar um ID de campanha, eu passaria o ID do usuário. É basicamente uma gambiarra, porque não foi feito para isso. Mas foi a única forma que eu encontrei. E no meio de todo esse caos, porque eu estava recebendo erros frequentes, né? Às vezes o erro acontecia de madrugada, eu estava dormindo. A pessoa ficava sem acesso por horas. Então eu tinha que resolver isso de alguma forma. E aí eu fiz a implementação, testei isso passando o User ID ao invés de um Campaign ID, e funcionou. Coloquei no ar, testei algumas vezes e desde então nunca mais isso aconteceu. Eu demorei meses para resolver esse bug, mas está resolvido. Até que se prove o contrário. Apesar de estar usando a Hotmart nesse primeiro ano da DevGym e as coisas estarem rodando bem finalmente, eu tenho alguns receios com essa plataforma. Primeiro que eles me veem como um produtor europeu, obviamente, cobrando em outro país, né, fora da União Europeia, cobrando no Brasil. Então eles fazem uma conversão, todo o meu pagamento é feito baseado na moeda dólar, uma moeda em comum aqui entre esses dois países. E aí eles me cobram várias coisas. Para você ter uma ideia, o plano semestral da DevGym hoje custa R$102. Desses 102, o que cai na Hotmart são uns R$80, ou perto de $16. Para eu sacar esse dinheiro, como eu disse, eu preciso pagar uma taxa para a Hotmart. E quando o dinheiro cai na minha conta bancária, eu preciso declarar isso para o governo português e ele me cobra 20% em cima do meu lucro de empresa anualmente. Pensando em todas essas taxas, não está valendo muito a pena financeiramente, mas a minha ideia é continuar criando conteúdo, criando desafios e até cursos na DevGym, e aí sim conseguir subir esse meu ticket médio, porque a minha margem de lucro hoje ela é muito baixa. Sair da Hotmart para outro sistema de pagamentos
é uma opção para eu aumentar um pouco a margem de lucro ou reduzir essas taxas. A minha ideia é que ano que vem, 2024, eu consiga voltar para a Stripe, porque eu gostaria de trabalhar com eles, mas eu preciso que pelo menos eles liberem o parcelamento de cartão de crédito, porque para a cultura brasileira, usar cartão de crédito sem parcelar, sério, não dá para não ter isso. Mas apesar de tudo, ter investido na Hotmart valeu a pena para esse primeiro ano de projeto, porque 30% dos clientes que entram na DevGym hoje são por Pix, então ter aquela coisa de Pix só por invite ou não ter o Pix na Stripe ia acabar me prejudicando bastante. E eu queria ter o máximo de métodos de pagamento possível para eu conseguir gerar um caixa para a empresa. Esse primeiro ano é um ano que o projeto roda sem entrada de dinheiro nenhum, basicamente, e ano que vem é um ano onde eu consigo usar o dinheiro desse ano para conseguir pagar as contas, né, que vão vir. Então a ideia era ter o máximo de entrada possível para conseguir gerar esse montante, pequeno que seja, ou grande, independente do valor, para conseguir investir no ano que vem. Mas mais para o fim do ano eu vou voltar aqui com um vídeo para falar especificamente dos custos desse ano e provavelmente dos ganhos também. Então se inscreve no canal se você estiver gostando dessa série Building Public e você quiser ser avisado quando esse vídeo vai sair. E eu vejo você no próximo vídeo aqui do canal. Eu sou o Filho da Nuvem. Tchau!